gente. Graça e paz, muito bom estar de volta com vocês aqui. Eu queria compartilhar com vocês um texto conhecido de todos, que está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 13, e nós vamos comentar sobre um texto que está nos versículos de 1 a 23. É um texto um pouco longo, mas que, na verdade, se subdivide em três momentos diferentes, distintos, né? E nós, nos últimos anos, já falamos algumas vezes sobre essa parábola, né? Mas ela é tão rica que ela sempre traz novos insights. E eu espero que, nessa manhã, você possa ter novos insights a partir dessa palavra, que ela possa fazer diferença no seu relacionamento, na sua devoção a Deus, na sua vida cristã, na sua espiritualidade no caminho. Amém? Então, eu gostaria de começar lendo os primeiros 9 versos da parábola do semeador. Então, nós vamos tecer alguns comentários e vamos dar continuidade depois, tá bom? Então, diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, queridos, essa é a parábola do semeador, né? Jesus nos fala, ele fala para as multidões, como ele falou por muitas parábolas, ele fala de 4 grupos de pessoas, que ele vai dar essa explicação depois, como nós sabemos pelos outros evangelhos, particularmente para os seus discípulos, né? E é interessante, queridos, porque a primeira coisa que a gente nota nessa parábola é que Jesus talvez tivesse um evangelho um pouco diferente do que nós praticamos hoje, né? Jesus, ele está à beira-mar, né? O mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré, e o púlpito dele é um barco, né? E Jesus, ele então fala à beira do mar da Galileia. Talvez a gente tenha perdido essa coisa do evangelho, do caminho de Jesus, né? O evangelho de Jesus, a espiritualidade de Jesus, não era uma espiritualidade de grandes templos. Não era uma espiritualidade de lugares confortáveis, cercados de facilidades. A espiritualidade de Jesus era no caminho, simples, né? Onde ele estava, com quem ele estivesse, né? A espiritualidade de Jesus é a espiritualidade das casas, né? Num dia chuvoso, como nós temos hoje aqui no Rio, ou num dia de muito sol, como nós temos outros dias aqui no Rio, ou lá no deserto, onde Jesus estava, né? Ele entrava nas casas das pessoas, ele falava para as pessoas dentro das casas, né? Ou então falava à beira-mar, falava na montanha, falava onde estivesse. E ali ele vivia toda a espiritualidade que transbordava dele, né? Nós precisamos, queridos, talvez voltar à espiritualidade do caminho, trazer a espiritualidade para onde estamos, para dentro da nossa casa, né? Para o transporte público, para o lugar onde estivermos com os irmãos, com as irmãs, né? Com o nosso próximo, e assim transbordar essa verdade, as boas notícias de Jesus e o amor de Jesus, né? E o verso 3 vai nos dizer que Jesus falou através de muitas parábolas, né?
Então, ele fala desses 4 grupos, que depois vai ter uma explicação clara e óbvia, e talvez seja bastante enigmático para a multidão aqui, né? Muito provavelmente a maioria não entendeu, mas ele explica isso depois, né? Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, olha só, aqui ele já está com os discípulos, né? Falando pessoalmente com eles. Por que você fala por parábolas, né? No verso 10. Aí no verso 11 ele responde, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Então, veja bem, eram mistérios, ele estava revelando esses mistérios, mas para a multidão ele falava em parábolas de maneira que continuavam sendo mistérios para muitos. Mas para os discípulos, ele diz assim, a vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Que coisa, né? Porque Jesus queria manter os ouvidos e os olhos tapados da multidão, né? É estranho isso, né? Aí ele diz no verso 12, a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. É contigo é assim também? Acontece assim também? Você vê, mas não compreende, você ouve, mas não entende, né? Nele se cumpre a profecia de Isaías. Olha só, Jesus trazendo o profeta Isaías aqui para o Evangelho, né? Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por que será, né? E aí no verso 15, Jesus esclarece isso, usando as palavras do próprio profeta, né? Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Olha a citação de Jesus agora. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, antes de Jesus, no Antigo Testamento, né? Mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A revelação plena que veio com Cristo, né? Que eles tinham apenas daquele que haveria de vir, né? O ungido de Deus, o Cristo, o Messias que haveria de vir, e a fé deles estava nessa promessa, né? Agora ele estava presente entre eles, e eles podiam vê-lo e podiam ouvi-lo. E ele está dizendo assim, olha, para as multidões insensíveis, que ouvem de má vontade, não como vocês, né, que abriram o coração para ouvir de maneira sensível, despojada, de boa vontade, para realmente aprenderem o novo, né? E, queridos, por que que isso acontece, né? É interessante porque Estevão vai citar também o profeta, né? No seu último discurso, Estevão, servo de Deus, né? Primeiro mártir registrado aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, e ele foi martirizado precisamente por causa desse discurso dele. Ele vai dizer para os judeus que o estavam perseguindo e queriam apedrejá-lo, e assim o fizeram, né? Assim o apedrejaram. Ele diz para eles, corajosamente, ousadamente, né? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Que coisa, né? A palavra que ele usa aqui no original para obstinado é dura cerviz, né? Para povo rebelde é dura cerviz. Incircuncisos. Eles eram circuncidados no corpo, mas a palavra de Deus diz que eles eram incircuncisos de coração, insensíveis de coração, dura cerviz, não conseguiam dobrar o pescoço, não conseguiam se inclinar diante de Deus para ouvir
um coração sensível ao Senhor, de fato entendendo que não conheciam, que não sabiam, né? E, queridos, nós temos um coração duro muitas vezes porque nós somos ensimesmados. Como no texto que nós lemos lá de 1 Coríntios 13, né? Nós achamos que somos muito bons, mas somos cheios de vanglória, né? Nós somos cheios de soberba, de altivez. Nós achamos que já sabemos tudo, achamos que já conhecemos, então nós ouvimos a palavra de Deus de má vontade. Isso já aconteceu com você? Você já parou para se perguntar como você tem ouvido a palavra de Deus? Como você tem se achegado ao Senhor e à sua palavra? Como você tem desejado e tido prazer em se reunir com os irmãos para compartilhar a palavra de Deus, para orar ao Senhor, buscar ao Senhor? Você vai de má vontade, com o coração já embrutecido, né? Como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios 4, com a consciência já cauterizada. E ele se refere às nossas paixões e desejos, né? Porque nós estamos satisfeitos com a forma que estamos vivendo. Nós queremos que ninguém mexa conosco, né? Alguém já disse que o problema da humanidade não é um problema intelectual, de falta de ciência, de falta de conhecimento, de falta de capacidade física ou psíquica, né? Mas é um problema moral. Nós estamos satisfeitos como estamos vivendo. Nós nos bastamos, nós estamos cheios de nós mesmos, ensimesmados, egocêntricos. E então nós não conseguimos nos esvaziar, admitindo que precisamos do conhecimento daquele que tudo perscruta, que sonda os corações, que tudo sabe, que tem o verdadeiro conhecimento, aquele que tem a verdadeira sabedoria. E não somos humildes o suficiente para nos esvaziarmos de nós mesmos e dizermos: eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso das boas notícias que o Senhor tem para me falar. Eu quero saber o que o Senhor tem para me revelar sobre o Senhor, sobre mim mesmo, sobre o meu próximo. Eu quero aprender de ti e eu quero mudar. Eu quero ser como o Senhor planejou que eu fosse. Porque ele me recebe como eu estou, esse fracassado, esse pecador inveterado que eu sou. Mas ele quer me transformar, me regenerar, me fazer uma nova criação dele, me fazer poesia dos seus olhos e dos seus ouvidos, poema de Deus. Ele quer nos fazer perfeitos como é o seu Filho Jesus Cristo, quando andou entre nós. Mas nós somos duros, né, de dura cerviz. E, queridos, muitas vezes nós achamos que essa parábola do Senhor, ela fala somente para aqueles que não creem, para aqueles que rejeitam a Deus de todas as formas. Mas não. Se você olhar com atenção, e esse é o insight mais importante que talvez você possa ter hoje, você vai ver que essa parábola de Jesus fala também para aqueles que já o estão seguindo. Porque ele vai dizer assim, ó, nos últimos versos, acompanhem comigo e nós vamos falar um pouco sobre isso. A partir do verso 18, ele diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o primeiro grupo de pessoas, né? O maligno vem, né? Ele diz que as aves vêm, a semente caiu à beira do caminho, as aves vêm e roubam a semente, né? Ela nem entra na terra, não há terra, né? É pedra, né? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então, queridos, essa semente nem germina. Essa semente nem começa a brotar lá no fundo escuro, debaixo da terra. Ela nem se abre. Essa pessoa nunca nasceu do Espírito. Essa pessoa continua morta espiritualmente para Deus. Essa pessoa não tem vida espiritual, nunca foi regenerada. Assim são todos os incrédulos, aqueles que acham que se bastam, que não precisam de Deus, que estão satisfeitos com seu conhecimento e sua sabedoria, sua própria religião, para atingir a perfeição, para viver eternamente.
e não conseguem olhar para Cristo crucificado e ver que precisam, como pecadores que são, do sangue vertido na cruz para o perdão dos seus pecados, para serem reconciliados com o Deus vivo e terem a vida eterna. Não conseguem compreender quando Jesus diz: eu sou o único caminho para o Pai. Eu sou a verdade e a vida. Essas pessoas têm um coração vazio de Deus e cheias de si mesmas. Então elas não conseguem entender, são insensíveis, como diz o Senhor Jesus no nosso texto, e elas ouvem de má vontade. Então, veja bem, ela não diz que foi o diabo que fez elas se tornarem insensíveis de má vontade. Ela diz que o diabo roubou a semente para que elas não viessem a entender um dia. Porque elas não acolheram a semente. Elas não abriram a terra do seu coração para serem fertilizados pela palavra do Evangelho de Jesus Cristo, as boas notícias de vida, perdão e salvação, de serem incluídos na família de Deus para toda a eternidade. Então elas nunca entenderam. E as coisas de Deus só se discernem espiritualmente para aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Então elas nunca vão entender. Elas falam de coisas que não conhecem, né? Então, esse é o primeiro caso. A gente não sabe, porque Jesus fala de 4 grupos de pessoas, a gente podia até sugerir que fossem 25% cada grupo, né? Mas provavelmente esse é o maior grupo. Porque Jesus diz que ele é a porta de entrada para o seu reino. Ele é a porta do novo nascimento espiritual no coração dos seres humanos. Ele é a porta da nova vida, da regeneração, do perdão, da reconciliação com o Pai, da participação na família de Deus. E tem muita gente que nem entra pela porta, porque Jesus vai dizer assim: larga é a porta que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta que conduz à vida, que conduz ao Pai, que conduz à vida eterna, e são poucos os que entram por ela. Então a maioria nem entra pela porta. Lamentavelmente, por causa de um coração insensível, porque se bastam a si mesmos, estão satisfeitas consigo mesmo. Mas Deus, no seu amor, ele continua, né? E ele, então, tem o segundo grupo, né? E aí ele diz assim do segundo grupo, no verso 20, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, né? Esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Você recebeu a palavra de Deus com alegria no seu coração? Então, está falando do segundo grupo aqui. Terreno pedregoso, né? Dura cerviz, coração endurecido. Mas recebe a palavra com alegria. Todavia, verso 21, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Por quê, Senhor? E ele explica no próximo verso, né? Quando surge alguma tribulação, alguma dificuldade, ou perseguição por causa da palavra, algum questionamento, alguma humilhação, alguma violência por causa de se ter se tornado um seguidor de Jesus, logo a abandona. Queridos, esse grupo também deve ser muito grande, né? Quantas pessoas não frequentam a igreja, né? Acham a palavra maravilhosa, entendem aqui no seu cérebro que Jesus é muito bom, né? É um grande mestre, seu ensino é bom, né? Vai transformar a humanidade em algo melhor, fazem coisas boas, estão na igreja há muito tempo, mas quando vem a primeira dificuldade na vida delas, elas chutam o balde. Quando vem a primeira humilhação na vida delas, a primeira decepção, elas chutam o balde. Quando vem o primeiro desemprego, a primeira dificuldade física, material, a primeira enfermidade, a primeira perda na família, quando vem a primeira tribulação, elas chutam o balde. E aí vão dizer: Deus não é bom de forma alguma.
eu vou procurar meu caminho mesmo em outras religiões, ou vou virar ateu, porque não tem raiz, diz a palavra. Só entenderam racionalmente. Mas a Bíblia ensina que nós somos alma. A cultura hebraica ensina que nós somos um todo integrado. Corpo, alma e espírito. Corpo, psique, mente, emoções, vontade e espírito. Um ser integrado, vivificado pelo Espírito de Deus, quando passamos pela porta que é Jesus. E se nós não entendemos e absorvemos essa semente no todo do ser que nós somos, né? Integrado, mente, coração e espírito, nós não temos raiz. E o primeiro baque emocional que nós sofremos, né? Nós abandonamos o barco. E essa é a realidade de muita gente. Muita gente se fia numa experiência religiosa que teve na infância. Ah, porque eu fui batizado. Ah, porque a minha família é protestante, é católica, é reformada, é ortodoxa, é isso, é aquilo, é evangélica. Se fia em rituais, se fia numa religião como se fosse um time de futebol. É para isso que eu torço, eu sou assim. Vou ser sempre assim. É o síndrome da Gabriela, né? Eu não posso mudar. Mas se não entra no seu coração, se você não percebe quando olha para Cristo e sua mensagem de boas notícias de salvação, que só Ele crucificado pode te trazer perdão para os seus pecados, porque todos somos pecadores, e você precisa se arrepender profundamente e receber o seu perdão agora, hoje, todo dia, pessoalmente, que você só pode viver pelo perdão que Ele ofereceu na cruz do Calvário, e você ser regenerado por causa da sua ressurreição, ser reconciliado com o Pai, participar da nova família de Deus pela fé. Então, queridos, não tem raiz, como diz aqui, na primeira dificuldade vai chutar o barco. Frequenta a igreja, mas não é parte da igreja de Jesus, a igreja viva, orgânica, feita de pessoas, não de instituições e prédios. Ainda que a gente precise de uma instituição, de um prédio para se reunir, de uma casa, de um lugar, ainda que a gente se congregue num corpo local, é preciso entender que nós somos parte orgânica e viva disso. E não estamos apenas numa instituição formal, religiosa. Então, queridos, esse é o segundo grupo, que também deve ter muita gente aí, né? Aí Jesus fala de um terceiro grupo, ó. Verso 22. Quanto à semente que caiu entre os espinhos. Esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Veja bem como Jesus faz uma diferença grande aqui. Ele não diz mais que a semente foi roubada, que a pessoa não entrou pela porta, que é Jesus, né? Mas Jesus ensina que ele não é só a porta, ele também é o caminho. E por isso que aqueles que já entraram pela porta e estão no caminho são aqueles que Cristo é a sua vida. Porque eles são de Cristo a porta, por Cristo o caminho de cada dia, até Cristo o fim das suas vidas. Cristo é a razão do seu viver. Jesus Cristo é o início, o meio e o fim. E ele também é o caminho do dia a dia, né? Então, queridos, o que acontece é que os espinhos aqui são as preocupações da vida. Nós não entendemos que nós precisamos nos esvaziar, não só quando passamos pela porta no primeiro dia, mas todos os dias. Nós precisamos continuar com um coração sensível à voz do grande pastor Jesus, como ovelhas, não como bodes rebeldes, mas como ovelhas que seguem a voz do seu pastor, que desejam ser transformados à luz da sua palavra, do seu modelo, do seu exemplo, do seu poder, do Espírito Santo que ele fez habitar em nós, a cada dia.
Você já está no caminho há muito tempo? Você já se perguntou se por acaso você continua sensível a essa voz, à palavra de Deus? Ou você tem ouvido essa palavra de má vontade e tem dado preferência às vozes do mundo, às vozes das preocupações, preocupação com o sustento, preocupação com a carreira, preocupação com a vida afetiva, sexual, com os prazeres, o que comer, o que beber, sexo, fama, sucesso, né? Ganhar muitos cliques nas mídias sociais, muitos joinhas, aplausos, ser reconhecido, ficar famoso, ou o engano das riquezas, como diz Jesus claramente aqui, né? A preocupação com ter mais, ter garantia para o futuro. Quando isso toma o lugar de Jesus, da sua voz, das suas boas notícias, do caminhar dia a dia com Jesus, onde ele nos convida a dizer não para nós mesmos, negarmos a nós mesmos, nos esvaziarmos de nós mesmos, tomarmos a cruz e o seguirmos a cada dia. Então, queridos, nós ficamos sufocados e não frutificamos. Veja bem, ele não diz assim, você perdeu a semente, você não está no caminho, mas você será infrutífero. Você vai ser como uma planta seca que não produz nada. Você brotou, você germinou, brotou, você deu folhas, talvez tenha dado até flores na primavera. Talvez alguém tenha visto alguma mudança na sua vida. Mas você não está saciando a fome de ninguém, a fome espiritual de ninguém, a sede espiritual de ninguém, porque você está vazio da palavra de Deus, vazio da comunhão do Espírito, vazio da comunhão com seus irmãos e irmãs, vazio do testemunho de Jesus, vazio do serviço por amor, segundo os dons espirituais que o Senhor te deu. A sua vida devocional está infrutífera, a sua comunhão com Cristo no dia a dia, o amor do Pai, a fé nas coisas espirituais, não nas coisas do mundo. Então, queridos, esse é o terceiro grupo. E, finalmente, então, Jesus nos fala do último grupo, né? E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende com um coração sensível, de boa vontade, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Né? Não importa se você está dando fruto, isso que é importante. Lucas vai dizer que é de 30, 60 e 100 por um. Mateus diz 100, 60 e 30 por um. Isso é cultural. Não se preocupe com isso, né? Um era judeu, o outro era grego. Mas o importante é dar frutos. O importante é continuar com o coração sensível, a cada dia se esvaziando de si mesmo, se voltando atentamente para o que Jesus quer te falar, ouvindo-o na palavra, buscando-o em oração, buscando na comunhão com seus irmãos e irmãs, buscando no testemunho de Jesus, buscando no serviço amoroso, confiando na força que vem do Senhor, do Espírito Santo que habita em nós, não na nossa própria força, se firmando na palavra de Deus a cada dia. É isso que Jesus está dizendo para nós. Então, queridos, qual grupo você está? Em qual grupo você tem participado? Qual dos 4 grupos? Olhe para a fala de Jesus, porque o único caminho é o arrependimento e a volta. Jesus está sempre de braços abertos para nos acolher de volta e nos tornar frutíferos novamente. E assim glorificarmos o seu nome e termos uma vida cristã e uma espiritualidade do caminho, no caminho, de Cristo por Cristo e até Cristo. A espiritualidade verdadeira do coração. E não nos embrutecermos e nos tornarmos de dura cerviz, insensíveis de má vontade. Nós podemos nos arrepender disso, confessar o nosso pecado e voltar. E Deus assim vai nos abençoar abundantemente, com frutos abundantes. E assim nós vamos também transbordar como Cristo do seu amor, da sua graça, da sua paz, da sua vida, saciando a fome e a sede dos outros com Cristo vivo
a partir de nós. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Graça e paz.